Meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos alcance na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos passos, principalmente em tempos tão difíceis que estamos atravessando. Hoje nós vamos fazer a parte 2 das máximas de Jesus. Quem sou eu para fazer todas elas? Porque se nós formos estudar o Novo Testamento de Mateus ao Apocalipse, tudo é máxima de Jesus, toda. Mas eu escolhi aquelas que eu mais gosto, tá? Então, da outra vez, na semana passada, nós fizemos a parte 1, hoje nós vamos para a parte 2 das máximas de Jesus. Jesus diz assim: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Eu sou a luz que vim ao mundo, porque Jesus é luz. Jesus é um facho de luz. Ele nem não tem essa morfologia, esse corpo como nós temos. Ele é luz. Onde ele está, na evolução que ele está, ele se movimenta através do pensamento, através da vontade. É uma luz que vai e que vem onde quer, como ele mesmo diz, eu sou como onde o vento sopra, e aí eu estarei. É a força do pensamento, ele se locomove pelo pensamento. Então ele vem dizer, ele veio aqui nesse mundo para que a gente tenha luz. A todo aquele que segue os ensinamentos dele vão ter, ele é a luz, mas todos também vamos ter luz. É uma frase belíssima. Inclusive, lá no Sermão da Montanha, o que ele diz? Vós sois luzes, a luz do mundo, o sal da terra. Aliás, o sal da terra está no Sermão da Montanha, mas a luz do mundo está lá no Evangelho de João. Eu fiz uma confusão aqui. A segunda de hoje, nós colocamos assim: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Essa frase ele cita quando ele entra em Jerusalém, que estava fazendo a festa da Páscoa, e os vendilhões do templo aproveitavam aquela multidão, porque nessa festa chamada lá dos tabernáculos, né, a festa em que se reunia todo o povo daquela região, a cidade ficava lotada de viajantes, de gente de fora. E os cambiadores aproveitavam para vender, para fazer negócios. Foi a única vez que Jesus foi visto bravo, muito bravo. Ele, dizem as fofocas espirituais, que ele já havia produzido, tecido um chicote e havia levado debaixo da túnica. Não tem aquela coisa fantasiosa que o chicote é fluídico e que naquele momento ele plasmou um chicote. Então ele teceu esse chicote e já levou com ele, porque ele não suportava fazer da casa de oração. Ela foi chamada casa de oração desde o Velho Testamento. A minha casa será chamada casa de oração. E ele tinha pavor, horror daquela questão dos sacrifícios. Sacrificar animais ali no templo para poder derramar sangue no altar. Então eram vendidos pombos, rolinhas, ovelhas, bois, para poder cortar em cima do altar e aspergir aquele sangue, né? Que dizem que ele escorria aquele sangue pelo altar, pelo chão. Que coisa mais esquisita aquele sacrifício. Ele dedicou uma frase que nós estudamos durante um ano inteiro, que é o que está aqui no meu bottom, né? Misericórdia quero e não sacrifício. Então,
Ele chega ali, ele tira aquele chicote e começa a jogar aquelas bancas, né? Aquelas tendas. Se fosse hoje, a gente ia chamar de carrocinha, de vendas, gaiolas para venda desses animais. E ele começa a chicotear e jogar aquilo tudo no chão. Nos evangelhos, nós não vemos que ele chicoteia pessoas. Ele joga aquelas barracas tudo no chão. Isso causou uma ira nos doutores da lei, porque ali rendia muito dinheiro, os vendilhões mesmo do templo. Então, ele coloca, a casa foi convertida num covil de ladrões. Eram mercadorias que eram vendidas exatamente para poder fazer dinheiro. Mas é só na época de Jesus? Ou nós vemos isso nos templos nos dias de hoje? Quase, se a gente for observar, todos os templos, né? Regados a comida, bebida, vende terço, medalhinha, livros, manuscritos, mensagens e por aí afora. Água benta, água fluidificada, água disso, água daquilo, tudo é comercializado. Velas, a gente vê muito isso, né? Então, é a casa do Pai, que deveria ser uma casa para a gente entrar, meditar, conversar mentalmente com Deus, nosso Pai, foi transformada em casa de negócios. E ele chama de covil de ladrões. A terceira frase de hoje, conhecida de todo mundo, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. É quando os escribas e fariseus vão testar Jesus, fazer a chamada pegadinha com ele, né? Vamos ver o que ele vai dizer. É lícito, é certo pagar o tributo a César, pagar o imposto a César? Todo mundo sabe que César era o imperador de Roma. Ele cobrava impostos altos. Se Jesus respondesse que era justo, eles iam condená-lo por estar do lado do povo romano. Se Jesus respondesse que era injusto, eles aí iam falar que Jesus estava contra o governo de Roma, que ele era um anarquista, que ele era um terrorista. Olha só o que Jesus responde para eles. Me traga uma moeda. Alguém lá emprestou a moeda e de um lado da moeda tinha o quê? O retrato de César. Ele mostra a moeda e diz, dai a César o que é de César. O imposto é de César, dai a ele. E dai a Deus o que é de Deus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tudo que for de Deus não é dinheiro. Esse comércio até combina com o anterior, né? Dá a Deus o que é de Deus. Deus precisa de dinheiro? Claro que não. Esse negócio de falar que está dando dinheiro, dando dízimo que é para Deus, Deus não precisa de dinheiro. Deus não faz comércio para poder melhorar a vida de alguém, de forma alguma. Se fosse assim, então os milionários estavam salvos e os pobres iam tudo para o fogo do inferno, porque não tem dinheiro para poder ir lá pagar o dízimo. Dai a César o que é de César, paga o imposto e fica quieto. E dai a Deus o que é de Deus. A próxima combina também com essas duas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. O que é dois senhores? Porque ele vai explicar, não se pode amar a Deus e a Mamon. Deus, todo mundo sabe que é o nosso Pai, Criador, bondoso, cheio de amor, né? Mamon é o Deus da riqueza, Deus do ouro, Deus da prata. Não se pode amar a Deus e amar as riquezas do mundo. Ou vai amar a um, desprezar o outro, ou vai se dedicar a um e desprezar o outro. Ou seja, não tem como amar esses dois. Deus, Deus verdadeiro,
e esse Deus do ouro. E nós nos quedamos ao Deus do ouro, né? A gente vê muito essa corrida dentro dos templos para as riquezas do Deus Mamon. Tem gente que fala Mamon, entendeu? Mas eu entendi que é Mamon. Na próxima, naquela também muito conhecida, que está no finalzinho do Sermão da Montanha. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Busca primeiro Deus. Tudo será acrescentado, porque Deus sabe das nossas necessidades. Buscai então primeiro o reino de Deus. E a gente não faz nada disso, né? Eu fiz uma palestra uma vez em que eu dividi o dia em 3 partes. 24 horas dividido em 3 partes, que dá 8 horas cada parte. 8 horas, vamos colocar que nós trabalhamos. Seria o normal, né? Um empregado trabalhar 8 horas. Tá. A segunda 8 horas, nós dedicamos a lazer. Nesse lazer eu vou incluir também higiene, alimentação, né? Ver televisão indefinidamente, ficar no celular também por horas e horas. A gente pega esses vícios, sim. São 8 horas que nós praticamente jogamos fora com esse chamado lazer e esse movimento de cuidar do corpo. Sim, tem gente então que 8 horas nem dá, né? Uma preocupação enorme com cabelo, com pele, com unhas e orelhas e artefatos e moda e roupa e por aí afora. As outras 8 horas eu coloquei na minha conta como descanso do corpo, que seria o sono, né? Principalmente o sono da noite. 24 horas. Cadê o reino de Deus? Onde que está o reino de Deus? Onde que está buscar Deus através da luz que Jesus veio aqui trazendo a luz e querendo que todos nós também tenhamos essa mesma luz que ele trouxe. Eu vim ao mundo para trazer a luz, para que não andeis em trevas. E não adianta, o caminho é Jesus. É ele, com os ensinamentos fantásticos dele, né? A próxima, ele vem chamar a atenção a respeito dos falsos profetas. Acautelai-vos, tenham cautela. Porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Muito própria para os dias de hoje, né, gente? Muito própria de algumas décadas para cá, que o abuso que está acontecendo com os falsos profetas. Meu Deus, como exploram as pessoas, como retiram das pessoas. Está aí no noticiário para todo mundo ver. E eles não escondem, não. Pedem e mandam e arrumam todas as justificativas possíveis na Bíblia para poder explorar o dinheiro do pobre e do fiel. Então ele está dizendo, cautela, acautelai-vos dos falsos profetas, que eles vêm vestidos como ovelhas, aquela vozinha mansa, né? Aquele discurso encantador, entendidos da Bíblia, sabem citar versículos e mais versículos do Velho Testamento, principalmente. Vocês podem observar que poucos citam o Novo Testamento. É mais aquelas condenações do Velho Testamento, questão do fogo do inferno, vocês vão queimar nas trevas,
né? Se vocês não agradarem a Deus, não se curvarem diante de Deus, nos tratando como vira-latas, vamos falar a verdade, né? Falsos profetas que se apresentam como ovelhas, mas no seu interior são lobos devoradores e devoram mesmo. Eu conheço pessoas, gente, que deu casa. Eu conheço pessoas que deu o seu carro, anda de bicicleta ou então de pezinho no chão. Tudo, tudo. E é muito dinheiro. O tal do dízimo, eu estava escutando outro dia, que não é mais 10%. Agora eles estão chegando a mandar, a pedir não, né? A mandar 30% de dízimo. Não é nem mais 10, é 30. Se 10 já é um absurdo, você imagina uma pessoa salariada que ganha um salário mínimo, dá 30%, quase a metade do salário. Quanta gente passa fome, quanta gente passa necessidade para alimentar esses falsos profetas, enquanto que eles vivem vidas nababescas, carrões, guarda-costa, aviões, mansões, viagens caras, né? A próxima que nós trouxemos é aquela da porta, porque estreita é a porta, apertado é o caminho que leva à vida e poucos há que a encontrem. O reino de Deus não é a porta larga. Quando Jesus fala de porta larga e de porta estreita, entreis pela porta estreita, porque largo é o caminho da perdição. Então aqui ele está dizendo, estreita é a porta, apertado o caminho, e é mesmo. Quando nós resolvemos estudar, praticar Jesus, para podermos buscar a luz, pode saber que o caminho fica apertado. Fica. A porta é estreita. O que é a porta estreita? É aquela difícil de passar. Ela é tão estreita, mas ela é tão estreita que a gente passa sozinho. A porta larga é multidão. O que é a multidão? Seguir a multidão. Vai todo mundo pela porta larga, a gente vai junto. Sai parecendo uma coisa mecânica, parecendo um robô acompanhando as multidões da moda, da programação da mídia, política, e sai por aí seguindo, como diz Jean Valjean, os ismos. Aí começa com os ismos, né? Eu sou lulista, desculpa, falei errado. Eu sou bolsonarista, eu sou trampista, eu sou direitista, eu sou esquerdista, e a gente vai nessa discussão, a gente vai nessa debandada e entra tudo pela porta larga. Todo mundo brigando, todo mundo pensando igual e todo mundo se odiando. Estreita é a porta. Jesus fala, o caminho para a luz, o caminho para Deus é a porta estreita. É viver uma vida regrada, uma vida apertada, uma vida educada, uma vida com decência. Sim, tem uma frase do Gandhi que eu gosto muito. Se todo mundo é desonesto, seja você o único honesto da face da terra. Seja você honesto. Fique esperando as pessoas mudarem para você mudar, não. Muda você. Acho essa frase muito interessante. Vamos para a próxima frase? Em verdade vos digo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Ele aqui está falando da cidade da devastação, da pornografia, a cidade da pedofilia, da corrupção.
a cidade voltada para os bens materiais. Eu não vou citar qual que é, mas vocês sabem qual é, né? Então ele está colocando no dia do juízo, é no final dos tempos, é a chegada do final do Apocalipse, final das revelações proféticas, é onde aí aconteceu o Armagedon, a terra vai balançar, não tenha dúvida disso. A terra, ela gira num bamboleio no seu eixo que é inclinado. Eu até sabia a quantidade que ele é inclinado, agora eu me esqueci. Ele é um pouco, a terra é um pouco inclinada, então ela gira em torno dela, mas fazendo um bamboleio. Você já viu o peão? Quando nós brincamos, eu digo nós que é bom brincar de peão. Até eu, velho desse jeito, gosto de jogar peão. Quando ele vai chegando no final do seu rodopio, ele bamboleia. Se você quiser saber como a terra gira, olha um peão. Olha um peão fazendo giro na hora que jogar ele lá no chão. Ela está bamboleando. Isaías diz que a terra bamboleia como um bêbado. Está lá em Isaías, no Velho Testamento. Ela então vai voltar ao seu eixo como todos os outros planetas. Ela ficou... dizem que é por causa do dilúvio, mas eu tenho as minhas dúvidas. Porque lá nos dinossauros já houve um descontrole aí no planeta. Aliás, isso tudo é um enigma, né, gente? Primeiro cria os dinossauros, depois dizima todos os dinossauros. Eu não entendo muito isso, não. Foi um erro? Foi um tropeço para criar aqueles bichos enormes daquele jeito, depois matar todos eles, que não sobrou nada? Só fóssil, né? Então, Jesus aqui está dizendo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra. O que é Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra eram países que estavam numa devassidão tão grande, mas tão grande, que resolveram acabar, dizimar toda aquela população. Conta-se nas fofocas espirituais que Sodoma e Gomorra adquiriram um vírus tão sério, mas tão sério, que aquele local, aqueles dois locais, esses dois países ou cidades, precisavam ser dizimados, porque senão aquele vírus poderia se alastrar por todo o planeta. E sabe por quê? Zoofilia. Eles estavam numa devassidão tão grande que eles estavam fazendo sexo com animais. E isso criou um vírus, porque são duas espécies diferentes que não tem como fazer isso. Criou-se lá então uma situação virótica que estava se espalhando por toda a população. Então, o plano maior chegou à conclusão que tinha que dizimar, queimar. Tanto é que hoje aquela história de estátua de sal é mentira. Não tinha como explicar a bomba atômica naquela época. Aquilo foi explosão atômica, queimou tudo. Lembra da história da mulher de Ló? Ela se volta, apegada às coisas materiais, ela se volta e olha para trás, quando ela tinha sido avisada que não olhasse para trás. E todo mundo sabe que a bomba atômica você não pode olhar para o efeito dela. Você se queima, fica cego, tem problemas seríssimos. Se fixar o olhar numa bomba atômica, a explosão dela, né?
Tem marcas em Hiroshima e Nagasaki até hoje, nas paredes, onde as pessoas foram queimadas, jogadas contra a parede, tem a marca de queimado nas paredes. Coisa muito triste isso. Então, Jesus aqui está dizendo, em verdade vos digo, que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Ele não fala qual cidade, mas nós sabemos qual é. Será dizimada. É de onde vem toda essa podridão que foi implantada no planeta. Não tenhamos dúvida disso. Toda essa mídia nojenta, essa coisa de exploração do corpo, da sensualidade, toda a questão financeira, a questão do dinheiro, da roubalheira, roubar de outros países, principalmente países pobres, e provocar a situação das guerras para ganhar dinheiro em cima de armas, né? Que é um poderio muito grande a questão das armas. Partindo para a próxima, que aliás é a penúltima, já estou encerrando, tá, gente? Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Jesus está nos dando esse conselho. Eu vos envio no meio de lobos. Somos cercados de lobos. Nos dias de hoje, então, né, gente? Quanto golpe, quanto embuste, quanta mentira, quanta corrupção, a tal da fake news, que coisa horrível que é isso. As guerras, a confusão mental que causa nas pessoas por causa dessa tribulação, todo mundo correndo demais. Aliás, meu neto me contou uma coisa que eu não sabia. As escadas rolantes de São Paulo e das grandes cidades do mundo, Nova York, Washington, Tóquio, as pessoas quando usam, olha isso, eu não sabia, gente, quando usam escada rolante, elas têm que ficar do lado direito, naqueles degraus, quando a escada vai subindo, e deixar o lado esquerdo, já virou costume, deixar o lado esquerdo livre, porque a multidão sobe a escada rolante correndo, sai atropelando as pessoas para poder passar depressa. Eu fiquei horrorizada com isso. É tão gostoso curtir uma escada rolante, né, gente? Eu sou meio criançola, eu gosto. Subir devagarinho, calmamente, olhando, né? O comércio ali em volta, ou uma galeria, ou uma loja de departamento. E quando meu neto me contou isso, eu falei, gente, olha que ponto que nós chegamos. Tem que deixar o espaço. Ai, graças a Deus aqui na minha cidade não começou isso ainda não. Mas dizem que está insuportável nas cidades grandes. As pessoas já se acomodam do lado direito, deixando a passagem para a correria dessas pessoas. Então, Jesus aqui está dizendo para a gente ser prudente como as serpentes. A serpente é prudente? Eu fiquei meio em dúvida quando eu li essa frase, mas ela fica enroladinha, quietinha lá no canto dela. Ela só ataca quando ela é atacada, quando alguém vai pisar nela, quando alguém vai tentar matar, socar a pobre da cobra que está quieta lá no canto. E olha que quem está falando, eu não gosto de cobra não, apesar de saber que a coitadinha é um ser vivo, né? Criado por Deus também. Mas ela é prudente. Tanto é que o covil onde ela fica escondidinha. Ela é prudente. Aí ele coloca simples como as pombas. As pombas são simples.
são singelas, tadinha, estão sendo chamadas de ratos do ar, né? A pomba não é culpada não, gente. Culpados somos nós, que sujamos a natureza desse jeito. Restos de comida jogado por aí, acabamos com o alimento dos bichinhos, acabam viciando em comida de ser humano. Imagina o mal que deve fazer para esses bichinhos, tadinho. Então, Jesus está colocando para a gente ser prudente, cuidado onde você está se envolvendo. Você está no meio de lobos que querem te devorar. Mas você deve ser simples. Esse prudente com simplicidade e não prudente com arrogância, não prudente com violência, porque aí não adianta. Porque se eu uso a violência contra o outro acaba usando violência e essa guerra não acaba. Simples como as pombas é ficar quieto no seu canto, né? Por ali, andando por ali, seja no chão, igual as pombas fazem, ou voando por aí. Jesus está nos convidando a ser essas duas coisas e tomar muito cuidado. Eu vos envio no meio de lobos devoradores. Gente, que dificuldade para ter um celular. O bicho toca o dia inteiro para vender coisas. Os prestadores, então, que trabalho que dá para gente. Para vender. As propagandas, né? E esse ser prudente também, cuidado com as crianças, tá, gente? Mantenha pertinho de você, não solta a mãozinha, porque a coisa tá feia, a coisa tá difícil. Como última frase, eu trouxe para nós, aliás, acho que eu até me perdi e repetir a primeira frase. Desculpa, gente, foi um dia meio atribulado hoje. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. É a mesma da primeira, né? Vocês desculpam, mas talvez fosse necessário. Jesus é a luz do mundo. Ele veio lá do lugar muito longe. O planeta dele chama Orbum. U-M no final, Orbum. É muito longe. E lá são seres evoluídos, são seres de luz. Ele veio trazendo essa luz. O profeta Isaías diz que ele se preparou durante milênios para poder encarnar aqui no nosso meio, para adensar a matéria, adquirindo um perispírito, coisa que Jesus não precisa mais. Nós precisamos de perispírito, ele não. Ele teve que vir descendo, passando pelas dimensões, adensando o corpo, para depois ainda ter que acoplar ao corpo material na hora do nascimento. Então, Jesus é a luz que veio ao mundo e a gente está esperando o quê para aprender com ele? 2025 anos, eu vejo pessoas que nem sabem o que Jesus ensinou, o que Jesus falou, o que Jesus curou, o que Jesus falou a respeito do reino dos céus, da vida após a morte, das moradas da casa do Pai, preparar um lugar. Olha só, a falta de aprender com Jesus e também, é lógico, praticar com Jesus. O mundo estaria totalmente mudado se nesses 2025 anos nós não tivéssemos sido vendilhões do templo, que é o que fizemos. 2025 anos fazendo da religião um comércio. E olha que Jesus não veio aqui trazer religião nenhuma. Jesus não trouxe religião, não. Nós é que inventamos esses milhares de seitas,
e congregações e templos suntuosos, gastando dinheiro que nem é nosso, é dos outros, cobrando dízimos absurdos. E quando que a gente for olhar, não tem nada de cobrança de dízimo nos ensinamentos de Jesus. Ele nunca pediu dinheiro a ninguém. Nunca. Ele nunca cobrou para fazer os feitos que ele fez. Que Jesus nos abençoe, que Jesus traga realmente essa luz para o nosso interior, cada um de nós saibamos aproveitar essa luz. Tem uma outra frase belíssima que ele diz: andai enquanto tendes a luz, e cuidado para não serdes apanhados pelas trevas. Que ele nos abençoe. Um beijo no seu coração.